Bom dia, igreja! Tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Como todos já sabem, esse é o mês que os jovens crentes estão de frente com a EBD e eu estou aqui para orar com os irmãos. Orem comigo. Senhor, meu Deus, amantes Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Venho agora te pedir, Senhor, para o Senhor continuar abençoando todos os irmãos da segunda igreja Batista da Posse, todos os líderes, todos os ministérios, Senhor, tanto da criança até os idosos, Senhor. O Senhor venha continuar abençoando, dando capacidade para entendimento da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, EBD, bom dia, irmãos da CIB da Posse. Estou feliz porque mais uma vez estou aqui com os irmãos para dar início a mais uma EBD, mais um domingo que o Senhor nos fez para podermos aprender mais um pouco da sua palavra. Somos gratos porque Ele nos permitiu acordar para glorificar o nome dEle. E eu gostaria de dar início à nossa lição agora, que a nossa lição de hoje é a lição de número 10, tá? E o tema é frutos da tribulação. O nosso texto base se encontra em Romanos 5, de 3 a 5, e eu vou estar lendo para os irmãos agora. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Então, irmãos, a nossa lição, a nossa introdução, o autor ele nos deixou algumas perguntas logo de início, que são elas... vou ler para os irmãos. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa com as tribulações? Então, irmãos, a introdução ela conta a história de uma família, de um casal que recebe o diagnóstico de câncer. A esposa, ela recebeu o diagnóstico de câncer no útero. E esse casal, essa família ficou muito abalada com essa notícia, né? Eles já tinham uma filha, conta a história, que eles já tinham uma filha, mas eles tinham o desejo de ter um outro bebê. Só que na história, na introdução, não conta se ela teve que tirar o útero, como é que foi o desenrolar, né? Se ela foi curada, não conta. Mas conta que eles ficaram muito abalados, de que o câncer era muito agressivo, e diante dessa tribulação, diante desse problema que eles estavam passando, eles se fizeram essas perguntas que eu acabei de ler para os irmãos. Por que experimentamos as tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? E também na introdução o autor diz que no livro, né, de Romanos que eu li para os irmãos agora, Paulo escreve a Roma, e a igreja de Roma ela estava passando por um momento de tribulação, tanto fisicamente como espiritualmente. E Paulo escreve, né, escreve essa carta, né, a Roma. E é isso que nós vamos aprender um pouco no decorrer da nossa lição. As nossas professoras hoje estarão explicando esses frutos da tribulação, alguns tópicos, né? E hoje as nossas professoras jovens são a professora Ana Débora e a professora Isabelle. Elas estarão ministrando a lição para a gente agora, e que nós possamos entender a voz de Deus, que nós possamos escutar e aprender um pouco mais da sua palavra, né? Que o Espírito Santo conduza a essas duas jovens, essas servas do Senhor, para que nós possamos ter o entendimento da sua palavra. Então
Então, que os irmãos tenham um ótimo estudo e um domingo abençoado na presença do Senhor. Até domingo que vem. Um beijo em todos. Bom dia, Cibo da Posse. Eu estou aqui mais uma vez com vocês para nós conversarmos a respeito da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição vai falar sobre os frutos da tribulação, né? E eu fiquei responsável pelos tópicos 1 e 2. E o tópico 1 tem como título: A tribulação produz perseverança. No início, na introdução dessa lição, ela nos traz uma pergunta, uma reflexão. Por que experimentamos as tribulações, né? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa, né? E aí, o que a palavra de Deus ela vai nos trazer é que a tribulação produz perseverança, né? A nossa vida ela é repleta de momentos, e desses momentos nós vivemos momentos felizes, momentos alegres, mas também passamos por momentos difíceis, né? Passamos por tribulação, como nós chamamos, né? Que são momentos difíceis que atravessamos na nossa vida. E a vida humana ela é repleta desses momentos, né? Aqui vai falar que no início da vida do cristianismo, na época da cidade de Roma, né, vai falar especificamente de Roma, que foi quando o apóstolo Paulo orientava as igrejas, aquele contexto em que aquele povo vivia, socialmente falando, era um momento complicado de vida, né? Os bairros eram populosos demais da cidade de Roma, e cita um exemplo de que os lixos e os dejetos humanos, eles eram muitas vezes atirados pelas janelas, né? E você imagina no nosso contexto hoje em dia, e nós jogássemos o nosso lixo pela janela, nas ruas. Imagina como ficariam as nossas ruas, né? Se os nossos dejetos fossem despejados nas ruas, como seria? Então, nós podemos imaginar que naquela época, né, as pessoas viviam socialmente numa situação muito precária, muito complicada, além da violência também, porque as pessoas eram expostas a vários tipos de doenças por causa dessas questões de higiene. E a violência, como eu estava falando, ela era constante, muito mais do que nós vemos hoje, porque não havia policiamento suficiente para o controle da violência, né? Então, o contexto social daquela época era complicado. E as pessoas que aceitavam Jesus, além de terem já passado por todas essas tribulações, socialmente falando, elas passavam por perseguições, primeiramente pelo Império Romano, né? E depois pelas autoridades também, né? Então, ainda que o corpo já sofria socialmente naquele momento em que viviam, e também pelo processo da aceitação de Jesus, aí eles passavam por momentos mais difíceis ainda. Então, imagina ser cristão naquela época, né? Devia ser muito mais complicado, porque hoje nós vivemos alguns tipos de perseguições, às vezes sociais, na mídia, né? Nas redes sociais. Nós vemos muitas perseguições aos cristãos, nós somos muitas vezes criticados e caluniados até, né? Generalizados nas coisas que alguns fazem, mas naquela época era muito mais difícil, né, para os cristãos, né, darem testemunho de vida e viver de acordo com o que se pretendia viver como cristão, né? E aí Paulo vai orientar, né, como deve ser, né? E aí ele vai falar que eles deveriam se alegrar na tribulação. Isso não quer dizer que os cristãos deveriam buscar
o sofrimento, né? Que é como se o masoquista, como se fossem masoquistas, se alegrar com o sofrimento. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o sofrimento ele é resultante das tribulações e que nós devemos nos alegrar quando passamos por tribulação, que isso vai nos trazer algo, nos trazer um ensino. Como nós estamos passando agora por essa pandemia, né? Isso tem que nos trazer algo, tem que nos deixar uma lição, um ensino, né? Daquilo que, qual é o resultado daquilo que estamos vivendo, né? Como nós estamos refletindo a respeito disso, né? O que isso vai trazer para nós, né? Então ele quer dizer que a perseverança, a tribulação, ela deve gerar em nós um aprendizado. Gerar, no caso, a perseverança. Nós não devemos desistir. Nós muitas vezes nos encontramos cansados, abatidos, desanimados, mas devemos crer que o Senhor, Ele vai nos dar a força necessária para que nós possamos prosseguir, mesmo diante da tribulação. Devemos procurar crescer, né? Aprender através das tribulações. No tópico 2, ele vai dizer que a perseverança produz caráter aprovado. Eu vou ler para vocês um pedacinho que diz assim: a perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Quando nós somos pacientes, né? Pacientes na tribulação, nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós vamos saber lidar melhor com as situações difíceis, né? Com os problemas que vão surgir, né? No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva o direito de não ser teórica ou especulativa, ou seja, isso não deve ficar só na teoria, nós devemos praticar essa palavra, né? Não adianta fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus, né? Ele diz aqui que Deus não nos ensina através disso, né? Pedir perseverança que ela vem. Não, isso deve ser por meio do exercício prático. Nós devemos praticar a perseverança, né? O apóstolo Paulo, ele trata o tipo de perseverança como paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou na impossibilidade de se fazer algo, esperar para ver o que vai acontecer, não. A perseverança, ela nos concede uma estabilidade positiva, né? A semelhança, por exemplo, da primeira vértebra que ele fala, da coluna, né? Daqui em cima, da primeira vértebra, ela sustenta o crânio, né? A nossa cabeça, que pesa cerca de 5 quilos, mais ou menos, né? E uma vez inclinada, ela pode chegar até 27 quilos, né? E durante toda uma vida, em condições normais, essa vértebra, ela vai oferecer condições ideais para a manutenção do crânio, para sustentar a nossa cabeça. Mas uma vez que as tribulações, elas são inevitáveis, nós precisamos suportá-la, assim como a vértebra sustenta e suporta o peso do crânio. Ele faz essa comparação que nós devemos também sustentar o nosso corpo, sustentar a nossa fé diante da tribulação, né? Nós devemos estar preparados para perseverar e para nos manter firmes mesmo mediante as tribulações, né? Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso, né? Isso para nada nos adiantaria, mas na verdade buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação. O que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus? Eu lembro agora de um versículo que ele fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, né? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa. Ele vem sobre nós e aí nos dá essa paz, essa paciência, essa perseverança para que nós possamos aguardar o tempo de Deus, para que nós possamos permanecer
confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, sejamos pacientes na tribulação. Vamos perseverar na oração, né, para que a nossa perseverança gere em nós a paciência que nos fará triunfar sobre as tribulações, né? Essa foi os 2 tópicos pelos quais eu fiquei responsável, e eu espero que tenha falado ao coração de cada um de vocês, né? Nós vamos prosseguir para o tópico seguinte, o tópico 3, e a conclusão. E espero que isso tenha falado aos nossos corações, né? Que nós possamos ser pacientes, ser perseverantes na tribulação. Amém? Fiquem com Deus. Oi, igreja, tudo bem? Bom dia. Então, nós estamos estudando a respeito da lição que tem como título Frutos da Tribulação. E a sua referência se encontra em Romanos 5, de 3 a 5, que fala o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No início da lição, o autor ele traz uma frase que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. E realmente, eu lido com problemas todos os dias, e você passando por cada problema, você se torna mais forte, mais resistente. E aí nós vamos estar conversando a respeito do tópico 3 e da conclusão da lição. O tópico 3 ele tem como título o seguinte: o caráter aprovado produz perseverança. E o autor inicia o tópico com a seguinte frase de música: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. E aí nós tiramos uma grande lição, que fala que para ser aprovado, você tem que ser provado. E aí na Bíblia também diz que no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo. Então quer dizer que Deus, que Jesus, ele venceu o mundo. Nós venceremos o mundo também em nome dele, por ele. E na lição, o autor ele compara a nossa vida com o processo, a tribulação, né, com o processo do ourives, ao refinar o ouro. Ele fala que ao ser submetido ao o ouro ao fogo, ele extrai-se e retira-se todo tipo de impureza e torna-se o ouro. É assim com a gente. A lição destaca que cada vez que passamos por tribulações, somos aprovados e nos aproximamos mais de Deus, além de sermos pessoas melhores. E isso é muito verdade. Cada vez que a gente passa por uma tribulação, a gente sai dela mais forte, a gente revigora nossas forças. E Deus diz que, e muita gente fala que Deus ele não dá o fardo que nós não possamos carregar. Então, se Deus permitiu que nós estamos passando por essa dificuldade agora, por essa tribulação, com certeza, porque nós sairemos dela mais forte e mais resistente. Na conclusão, ele fala o seguinte: Deus nos ensina que nas dificuldades que crescemos, aperfeiçoamos e nos damos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Isso também nos aproxima de Deus. Isso é verdade. Quando a gente está passando por uma tribulação, a tendência é a gente chegar mais próximo de Deus, estar mais próximo de Deus. E é isso que nos aproxima mais dele. E fala também em Lucas 22, de 39 a 46, ele diz o seguinte: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentações. Olha como a oração é importante. No processo da tribulação, nós temos que estar em constante oração. Por isso que Deus fala para nos aproximarmos mais dele, porque passaremos pela tribulação. Eu tenho certeza que a gente passa muito aflito, porém, em constante oração com Deus do nosso lado, com certeza. Tendo a certeza que Deus está do nosso lado, eu tenho certeza que passaremos por essa tribulação mais rápido.
E aí no versículo 42 dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E em Lucas, na verdade, Romanos 11:36 fala o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí nós refletimos e falamos. Jesus disse lá: todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Esse versículo é tremendo, porque por mais que a gente peça para Deus, e no final das nossas orações a gente fala assim, que a sua vontade seja feita. Então Deus vai fazer na nossa vida o que Ele planejou. Tem um plano na vida de cada um. E Ele, se Ele permite que a gente passe por tribulações, é porque está no plano dele. E Ele sabe que no final nós seremos aprovados por Ele. E nesse versículo aqui de Romanos 11:36, fala que por Ele, para Ele são todas as coisas realmente. Nós vivemos por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. E a Ele seja a glória e o louvor e amém. Esse versículo é de grande importância na nossa vida, porque nós estamos aqui por Ele, para proclamar o nome dEle, para falar dEle, para falar do amor dEle, para viver o amor dEle em nossas vidas, para poder passar para a vida de outras pessoas. E a partir de que Deus deixa a gente passar por aquela tribulação, e as pessoas vendo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, elas realmente têm certeza de que Ele existe, de que Ele está com a gente. É o sol que brilha. Estou gravando esse vídeo de tarde, está um sol tremendo, e eu olho para fora e falo, realmente, por mais que a tribulação que eu esteja passando, ela fica pequenininha diante da grandeza de Deus, diante de tudo que Deus tem feito na minha, na sua vida. É tremendo. E é isso. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado. E fico com essa palavra de que você está passando por uma tribulação, mas com certeza no final você será aprovado por Deus. Um beijinho, tchau, tchau. Estou com saudades.